Pessoal, vamos lá então. Hoje é física. Eu vou compartilhar com vocês aí a apostila. A gente vai seguir agora na apostila. A gente terminou essa parte de termometria. Agora a gente vai seguir na apostila, tá? A gente parou aqui na apostila. Está no começo aqui, na aplicação da matemática na física, página 6. Eu já mencionei para vocês lá no comecinho do ano. Então nós paramos um pouquinho para falar de termologia, que a gente estava estudando, né? Termometria, termologia, que é a questão da aferição da temperatura através de termômetros. Com relação à notação científica, a gente vai aprender na aula de hoje aqui alguns detalhes legais, tá? Bastante simples. A gente acabou de sair da aula da Vivian falando disso. Ela já deu essa parte para vocês, notação? Ela acabou de dar. Ela deu notação ano passado. Ontem ela relembrou e hoje ela deu operações com notação. Ah, beleza. Então essa parte aqui você já viu. Que página que é? Melhor. Então vamos lá para a página 8. Se ela acabou de dar, beleza. Ó, vou falar um pouquinho sobre ordem de grandeza. O que é essa questão de ordem de grandeza? Como é que a gente estabelece essa questão aí de ordem de grandeza? O que é ordem de grandeza, Zé? Então, na verdade, a ordem de grandeza é quando você estabelece um valor para um número em função da potência de 10 mais próxima que ele representa, tá? Então, a gente vai aprender quais são os passos para a gente calcular essa ordem de grandeza e quais são as formas que nós usamos para calcular a ordem de grandeza. Por exemplo, aqui, ó, se você tem 70 litros, tá? Aí você quer transformar esses 70 litros para a ordem de grandeza, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a alguma coisa. Aí a pergunta que você faz é o seguinte, ó, 70, por exemplo, está mais próximo de 10 a primeira ou está mais próximo de 10 a segunda? Aí quando você olha para o 70, ele está mais próximo de 10 ou está mais próximo de 100? De 100? Como ele está mais próximo de 100, o que você vai fazer? Você vai arredondar o valor em ordem de grandeza, mesmo que ele seja 70, ou seja, 7 vezes 10 a primeira, tá? Você vai arredondar esse valor aqui para 100 em ordem de grandeza. Ou seja, o que é 100? 100 é 10 ao quadrado, tá? Ou 10 à segunda. Então, se eu tiver que aproximar esse valor para um valor em ordem de grandeza, em potência de 10, eu coloco 70 em 10 ao quadrado. É aquilo que ele vai colocar aqui para você aqui, ó. Não entendi nada. Se você tem aqui, ó, o 70 é o valor que você está trabalhando. Então, o que acontece? O valor 70, ele está entre 10 a primeira e entre 10 a segunda. Aí a questão é o seguinte, qual o valor que ele está mais próximo? Ele está mais próximo de 10 a primeira ou está mais próximo de 10 a segunda? Como ele está mais próximo aqui de 10 a segunda, ou 10 ao quadrado, que é 100, a ordem de grandeza que você vai usar para 70 vai ser 10 ao quadrado. Vamos ver aqui, ó. Aí você usa ele como 10 ao quadrado, que ele está mais próximo de 100, tá? Então, quando você vai referir-se a 70, o número 70, em ordem de grandeza, então, ordem de grandeza, você vai referir-se assim, ou 10 a primeira, ou 10 a segunda, ou 10 a terceira. Então, se eu tivesse o valor aqui de 70, de 90, estaria mais próximo a 100. Então, eu escreveria em ordem de grandeza, o 90, eu colocaria 100, ou seja, 10 ao quadrado. Se eu tivesse o valor aqui, ó, de 13, por exemplo, 13,
13 está mais próximo de 10 à primeira ou está mais próximo de 10 ao quadrado? 13 está mais próximo de 10. Então, qual que é a ordem de grandeza do numeral 13? Aí eu coloco 10 à primeira, porque ele está mais próximo. Ah, Zé, e se tivesse 50, hein? 50 está na metade. Então, se o valor é maior ou igual, tá, a um determinado valor, você estabelece a ordem de grandeza dele, que nós chamamos de regressivo. Aí nós vamos chamar aqui, ó, para você entender essa regra, o problema não é quando você tem aqui, ó, valores que vão de 100, de 10 a 100, de 100 a 0, etc. Tal. O problema não é isso. O problema maior que nós temos aqui é estabelecer ordem de grandeza de valores que vão de 1 a 10. Tá? Ah, como é que eu vou estabelecer essa ordem de grandeza de valor de 1 a 10? Qual que eu estou mais próximo de 1 e qual que eu estou mais próximo de 10? Então, se você pegar os numerais naturais inteiros, que eles estão entre 0 e 10, quais são esses numerais? Então, você vai ter aqui, ó, o número 1 inteiro e até o número 10. Aí, se eu falar para vocês assim, ah, eu tenho um número aqui, Zé, tenho o número 2. O 2 está mais próximo da ordem de grandeza 1 ou ele está mais próximo da ordem de grandeza 10, tá? Então, a primeira pergunta. Aí você fala, ah, mas ele está mais próximo da ordem de grandeza 1, tá? Mas como é que eu vou estabelecer um parâmetro? Será que dá para eu estabelecer um parâmetro igual eu fiz de 10 a 100? Será que dá para eu estabelecer esse parâmetro? Ou será que eu tenho que fazer um cálculo lógico aqui para eu estabelecer esse parâmetro? Tá? Então, vamos pensar assim, ó. O que é o número 1 em se tratando de potência? O que é o número 1 em se tratando de potência? Quando nós falamos em potência, qualquer que seja a potência, o que é o número 1 em termos de potência? É qualquer número elevado a zero. Exatamente. É qualquer... O que foi? Não tem ali, ó. Papel não. É qualquer número elevado a zero, vai dar 1, tá? Beleza. Então, ó, 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10, não é? Então, se eu tô trabalhando com os números de 1 a 10, eu estou trabalhando, então, com duas situações. Eu tenho 10 elevado a 0, que é 1, e 10 elevado a 1, que é 10. E se eu quero saber agora qual que é o valor do meio aí para eu comparar se está mais próximo do 1, está mais próximo do 10, eu tenho que levar 10 a qual valor? Pensa. Como é que é a pergunta? Ó, para eu ter um intervalo entre 1 e 10, eu tenho, então, 10 elevado a 0 e 10 elevado à primeira, beleza? Então, 10 elevado a 0 dá 1, 10 elevado à primeira dá 10. Se eu quero saber o valor referencial no meio, o valor mediano, entre 10 à primeira e 10 à segunda, qual que seria entre 10, aliás, 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, qual que seria o valor, a metade do valor, que seria a referência para eu saber se está mais próximo de 10 à primeira, ou 10 à primeira, ou se está mais próximo de 10 elevado a 0 que 1? Qual seria o valor? Não é 10 elevado a meio, né? Então, 10 elevado a meio, porque, ó... É 10 elevado a meio? Porque entre 10 elevado a 0 e 10 elevado à primeira, qual que é a metade de 1? Não é meio? Tá. Agora, pensa comigo. Qualquer número que eu pegar e elevar a 0,5 ou 1 sobre 2, que é a mesma coisa, o que é 10 elevado a 1 sobre 2? O que representa 10 elevado a 1 sobre 2? Raiz quadrada de 10 elevado a 1. Raiz quadrada de 10 elevado a 1, tá? Então, qualquer número elevado a meio é a raiz do número, não é? Então, veja só. Se eu quero saber
O número entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, eu preciso colocar exatamente no meio ali, ó. 10 elevado a metade, entre 0 e 1, a metade é meio, é 0,5. Aí, se eu calcular a raiz de 10 elevado a meio, ou seja, se eu calcular a raiz de 10, raiz de 9, não é 3? Aí, se você fizer a raiz de 10, é um pouquinho maior. Vai dar em torno de 3,16. E eu gostaria que você guardasse bem esse número. 3,16. Por que que é importante esse número? Porque o 3,16 é exatamente, tá, o valor referencial entre 10 elevado a 0, que é 1, e o valor entre 10 elevado a 1, tá? Eu quero saber o valor do meio, então 10 elevado a 0,5 dá 3,16. Beleza, Zé. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: os números que eu achar, na hora que eu estou resolvendo aqui um exercício, se ele for menor do que 3,16, ele pode ser 3,15. Na hora de eu fazer a ordem de grandeza, eu vou aproximar essa ordem de grandeza, tá, a 10 elevado a 0, que é 1. Se o número for maior, tá, maior, presta atenção, ou igual a 3,16, eu vou aproximar, o número é 4. Bom, 4, eu vou aproximar a ordem de grandeza dele a 10 a primeira, que vai dar 10. Vamos dar só uma olhadinha aqui no exemplo que ele te dá aqui, ó, só para você prestar atenção no que eu acabei de falar. Por exemplo, olha o exemplo aqui, ó. Ele diz assim: determine a ordem de grandeza dessa medida aqui, ó. Então, essa medida aqui, ó, é 6.370.000 metros, tá? Então, o que ele vai falar para você aqui? No primeiro passo, você vai escrever esse número em notação científica, que vocês já viram com a Vivian, tá? Então, se é notação científica, Zé, eu vou ter apenas uma casa inteira, né? Um número inteiro. Então, eu peguei esse número todo aqui, ó. Eu vou contar aqui, ó. Se eu pegar uma casa dele aqui apenas, ó, quantas casinhas eu vou andar para frente? A vírgula está aqui, para eu pegar ele inteiro. Eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até aqui, ó, 6, tá? Eu andei 6 casas para frente. Se eu andei para frente, o expoente é positivo. Então, eu vou resumir esse número aqui em notação científica em 6,37 vezes 10 a sexta. Então, trouxe a vírgula para cá, andei 6 casas para frente. Então, esse número aqui é o número descritivo dele, o número convencional. Eu converti esse número em notação científica. Então, coloquei, tá? Com um número inteiro em uma casa. Então, deu 6,37 vezes 10 a sexta. Então, esse número de cima e esse número de baixo são exatamente idênticos, tá? Agora, a questão é o seguinte. Zé, esse valor 6,37, vamos analisar aqui, aonde que ele está aqui, ó. Aqui eu tenho o valor 1, tá? E aqui eu tenho o valor 6,37, que é menor do que 10. Então, esse valor 6,37, ele está entre 1 e 10, né, Zé? Agora, toma cuidado aqui, ó. Bom, já descobri isso. 6,37, o número inteiro dele, tá? Que é o 6, ele está, então, entre 1 e 10. Agora, olha só que interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que eu vou fazer? Eu achei que entre 1 e 10, o valor referencial de 10 elevado a meio, ele vale quanto? Vale 3,16, exatamente. Agora, uma coisa que você tem que guardar, olha só, bem simplesinho aqui, ó, bem simplesinho. Ó, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se o valor de n, que ele está chamando aqui, ó, que é esse número aqui, ó,
6,37, ele for menor do que 3,16, o valor da ordem de grandeza, 10 elevado a zero, que é 1, ele não sofre alteração no número, tá? Que foi obtido durante a escrita da notação. Então, espera só um minutinho. Se ele for menor do que 3,16, ele não sofre alteração. Agora, se ele for maior do que 3,16, o que acontece? Qual que é o expoente que eu tenho aqui, ó? 6. O expoente dele aqui não é 6? Então, o L dele aqui, ele vale 6, Então, se ele for maior, o que eu vou fazer? Ó, e no caso aqui ele é, né? Ele é 6,37. Ele é maior do que 3,16. Aí, se ele é maior, ele está mais próximo do 10 a primeira. Ah, ele está mais próximo do 10 a primeira? Tá mais próximo do 10 a primeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o expoente dele aqui, ó, o 10 a sexta, o expoente dele não é 6, eu vou somar com 1, porque ele está mais próximo do 10 a primeira. Então, eu vou somar 10 a sexta com mais vezes 10 a primeira. Então, potência da mesma base multiplicando, repete a base, eu somo os expoentes. Então, 10 a sexta com 10 a primeira, porque ele está mais próximo, dá 10 a sétima. Então, qual que é a ordem de grandeza desse número aqui, ó? Então, a ordem de grandeza, eu não menciono esse valor aqui da notação científica. Eu só menciono a potência de 10. Então, o valor dele aqui na ordem de grandeza, ele vai ser 10 a sétima, tá? Pode falar, pode perguntar aí, se você perguntar. Eu não entendi esse negócio. Isso daí é bem confuso. Não tem nada de confuso. Isso aqui é bem simplesinho. Ó, você tem duas situações aqui, ó. Vamos pegar o número aqui. Eu tenho aqui o número decimal, 6,37. Passei ele para notação científica. Isso aqui vocês entenderam, né? Entenderam que Sim. 10 a sexta. Beleza, isso aqui já estava sabendo. Então, olha, o valor de n aqui, ó, é o valor decimal que eu tenho aqui, ó. Qual que é o valor de n? Não é 6,37? O valor de n, que é o número que eu tenho aqui decimal? Agora, aqui eu tenho vezes 10 elevado a um valor aqui, ó. Nesse caso aqui, esse valor que chama de L, quanto que é esse valor? É 6. Não é 6? Tá. Então, aqui eu tenho o valor 6,37. Aí eu pergunto para vocês assim, 6,37, ele é maior ou menor do que 3,16, que corresponde a 10 elevado a meio? Ele é maior. Se ele é maior, ele está mais próximo de 10 a primeira ou está mais próximo de 10 elevado a zero? De 10 a primeira? Ele não está mais próximo. Toda vez que ele é maior, ele está mais próximo de 10 a primeira. Se ele está mais próximo de 10 a primeira, então vamos pegar aqui, ó, 10 elevado a 1, que ele está mais próximo, vezes, qual que é o valor que nós temos aqui, ó? O valor aqui total aqui da ordem de grandeza dele aqui, ó, do número inteiro, não é 10 a sexta? Está 10 a sexta aqui? Então, se ele está mais próximo do que 10 a primeira, você vai fazer o seguinte, ó, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a sexta. Ou seja, eu estou arredondando esse número 6,37 para 10. Estou arredondando, porque ele é maior do que 3,16. Então, eu arredondo ele, ó, 6,37, arredondo para 10, que é 10 a primeira, porque ele está mais próximo de 10. Então, se ele está mais próximo de 10, arredondei para 10 a primeira. Aí você tira esse 6,37, substitui por 10 a primeira aqui. Quanto que é 10 a primeira vezes 10 a sexta? Quanto que fica? 10 a sétima. Fica 10 a sétima. Aí a pergunta é, quanto que é a ordem de grandeza em potência de 10 desse número aqui, ó, 6,37 vezes 10 a sexta? Levando em consideração que a ordem de grandeza é o número em potência de 10 só. É o 10 elevado a 7. É 10 elevado a sétima, porque 6,37 eu arredondei para 10 a primeira, vezes 10 a sexta, vai dar 10 elevado a sétima.
tá? Então, tem que fazer um número em notação científica, depois você pega, vê se o número é mais próximo de 10 a primeira. Aí você, se for... primeiro aí você vai pegar assim, se o número é maior do que 3,16, maior ou igual, ou se ele é menor do que 3,16, né? Tá. Se ele for maior do que 3,16, que é o 10 elevado a meio, o raiz de 10, ele está mais próximo de 10 a primeira. Se ele for menor, ele está mais próximo de 10 a zero. Oi. Se eu quiser saber a ordem de grandeza de 316, aí seria notação científica de 10 elevado a menos 2, e aí eu teria que somar meio, e aí daria 10 elevado a menos 1,5. 316, você tem que fazer 3,16 vezes 10 ao quadrado, né? 3,16 vezes 10 ao quadrado. Tá. Aí, o que você vai fazer? 3,16 não é igual a 3,16? Então, se é igual, se é maior ou igual, ele está mais próximo de 10 a primeira ou mais próximo de 10 elevado a zero? 10 a primeira. 10 a primeira. Então, se ele está mais próximo de 10 a primeira, o que você vai fazer? Você vai colocar 10 a primeira vezes o 10 ao quadrado, que é o número de 3,16 vezes 10 ao quadrado, 360. A ordem de grandeza vai ser 10 ao cubo. 10 a terceira, né? 10 a primeira vezes 10 ao quadrado dá 10 a terceira. Esse negócio aqui é mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira. Vocês vão ver, a gente vai fazer exercício aqui agora. Ó, daqui a pouco, né? Vamos só terminar aqui. Primeiro, vamos ver o outro caso. O segundo caso, quando o número é menor. Então, aqui, ó, ele vai mostrar para vocês, ó. Se 6,37 está mais próximo de 10 a primeira, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10 elevado à primeira, vou multiplicar pelo expoente dele, que era 10 a sexta. Aí eu vou achar que a ordem de grandeza dele, 10 a primeira com 10 a sexta, vai dar 10 a sétima. Aí, aqui, ó, aqui até, ó, ele está mostrando para vocês aqui, ó, o valor entre 0 e 1 é meio. Aí, ó, 10 elevado a meio, você vai ter raiz de 10, o valor aqui, ó, 3,16. Por isso que o intervalo é maior ou igual a 3,16 e menor do que 3,16. Vamos pegar um número agora menor do que 3,16, ó. Aqui eu tenho 1,49 vezes 10 elevado a 11, tá? Então, aqui já está em notação científica, né? Aqui já está em notação científica, não preciso nem transformar. Aí, o que acontece? Aí eu pergunto para vocês assim, ó, 1,49 é menor do que 3,16 ou é maior do que 3,16? É menor, então eu teria que fazer 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 0, que vai dar 10 elevado a 11. Isso. Quando é menor, ele está mais próximo de 10 elevado a 0, que é 1. 10 elevado a 0, 1. 1 vezes 10 elevado a 11 não altera. Então, qual que vai ser? O OG, que a gente chama aqui, ó, é a ordem de grandeza. Então, ele vai ficar 1, 10 elevado a 0, vezes 10 a 11, 0 com mais 11 dá 11 mesmo. Então, a ordem de grandeza dele, tá, vai ser 10 elevado a 11. Então, qual que é o macete, assim, rápido, para você guardar? Todo número que você passou para a potência de 10, a parte referencial do número, tá, decimal, se ele for menor do que 3,16, a grandeza dele, que está multiplicando por ele, está 10 a sétima. Ele é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza dele mantém 10 a sétima. Não mexe. Tá? Todo número decimal que for maior ou igual a 3,16, isso é claro, até 10, né? A 3,16 até 10, o que você faz? Ah, Zé, eu tenho 3,16 aqui. O número, então, agora é maior. Eu vou pegar... Então, ó, se ele é maior, ele está próximo de 10 a primeira. Eu vou pegar o expoente 1, que é o 10 a primeira, e vou somar com o expoente que estiver na frente da ordem de grandeza desse número. Ah, eu tenho lá 10 elevado a 12, Zé. Né? Eu tenho 5,2 vezes 10 elevado a 12.
5,2 é maior do que 3,16. Então, eu vou arredondar ele para 10 a primeira. Vezes 10 elevado a 12, qual que é a ordem de grandeza que eu vou ter? 1 mais 12 vai dar 10 elevado a 13. Simples assim. Tá? É bem fácil. O negócio mais fácil do mundo. O negócio mais fácil. Vamos fazer exercício aqui da apostila? Eu acho que aqui vai ter exercício também, para tirar qualquer tipo de dúvida. Deixa eu ver se tem aqui. Se não tiver aqui, vai ter mais para frente ali. Bom, isso aqui também nós já vimos, já passei para vocês, né? As relações trigonométricas aqui, ó, nós já vimos, até fizemos exercício sobre isso lá no início do ano, né? Então, nós vimos seno de um ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa, né? Nós vimos o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e nós vimos o coca, né? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, esse ângulo aqui, o ângulo beta, por exemplo, o cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo, o cateto adjacente sempre é o cateto que está passando, que está junto ao ângulo, e a hipotenusa é o maior lado, pelo teorema de Pitágoras, tá? Então, se eu pegasse aqui o ângulo alfa, esse seria o cateto oposto, essa seria o maior lado, que é a hipotenusa, esse seria o cateto adjacente. Mas isso nós já vimos, essa questão de seno e cosseno. Eu vi lá no início com vocês. Ô, professor. No início do ano. E passei essa tabelinha aqui para vocês também, ó. Estão lembrados dessa tabelinha. Pode falar, Ana. Você vai cair na prova só a parte da temperatura ou vai cair só temperatura? Não. Nessa primeira prova. Isso aqui vai cair na bimestral, tá? Mas vai cair esse trem de... Como é que chama aquilo lá mesmo? Ponto de fusão, de ebulição, para a gente fazer grau. Vai cair temperatura, só termometria. Tá, obrigada. Só passar de uma escala termométrica para outra. Só isso, nada? E variação de temperatura também, né? Tudo referente na prova que vocês farão semana que vem, é tudo referente à temperatura, tá? Não vai ter ainda seno e cosseno. Agora, na bimestral vai ter, além da temperatura, vai ter essas questões aí pertinentes à apostila, a matéria da apostila. Se você cobrar pressão, se você cobrar... Não, essa é só a temperatura. Eu coloquei... Ponto de fusão e ebulição, você vai ter. Não, ponto de fusão e ebulição, é lógico que vai cair, ué. Você fazer escala termométrica, você precisa... Eu coloquei uns exemplos no estilo, coloquei até uma prova de 2015 que eu apliquei no segundo ano sobre a mesma matéria. Tem duas questões lá que não precisa fazer. É questão sobre calorimetria, que eu não dei para vocês ainda, quantidade de calor. Mas as outras questões que eu coloquei para vocês aí no grupo ontem, a prova é daquele estilo, aquela provinha lá do segundo ano. Tem como você mandar a resposta das questões para a gente ver se fez certo depois que terminar? Eu tenho aquela lista 2 lá, eu tenho ela. Você viu que tem alguns exercícios na lista 2, tem alguns exercícios lá que você já tem na lista 1, né? São os mesmos. Uhum. Então, tem outros exercícios que vocês não têm. Deixa eu colocar aqui, já para não esquecer, deixa eu já colocar no WhatsApp de vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui no meu... Eu tinha feito uma resolução aqui, peraí. Isso aqui é da lista 2. Só para vocês verem depois as respostas, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho aqui sim. Deixa eu colocar aqui agora, deixa eu ver se está aqui, peraí. Exercícios de química. Onde que eu coloquei isso, gente? Simulado que eu mandei para eu Elvira. Tinha resolução que eu fiz, velho. Aqui, ó. Tem não. Isso aqui é o exercício de termometria. Agora... gente do céu. Vou ver um negócio aqui. Peraí. Eu já coloco para vocês, porque senão depois eu acabo esquecendo. Deixa eu ver onde que está isso aqui no meu... Resolução, uma coisa que eu coloquei. Resolução. Ô, Zé, a gente não vai fazer o exercício 1 da página 9, não? Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Eu tinha feito uma resolução daquela lista lá, só que eu não sei onde que está. Peraí. Aguenta aí que eu vou achar aqui. Simulado, que eu já deixo para vocês aí, já fica mais fácil.
Resolução de física, lista 2. Está aqui, ué. Por que não está aparecendo? Aí. Resolução de física, lista 2. Está no área de trabalho, pô. Acho. Aí. Achei. Olha se vai aparecer aí no... Se vai aparecer aí no WhatsApp de vocês aí. Olha, vocês estão vendo aí, ó. Tá resolvido os exercícios. Eu coloquei resolvido aí, ó. Os exercícios. Aí apareceu. Aqueles que eu não resolvi. Tinha alguns lá que é igualzinho que já estava na outra lista, tá? Aí eu coloquei eles resolvidos aí, ó. Os que não tinha resolvido em sala, que vocês não tinham aí, eu coloquei eles aí em resolução. Depois vocês vê se vocês estão acertando, se estão errando, na hora que estiver estudando lá para a prova. O que você perguntou aí agora? Se vai ter o quê? Olha, eu não sei. Foi a Ana que perguntou. Eu perguntei... peraí, eu não pulei uma página aqui, não? Se a gente não vai fazer os exercícios aqui embaixo. Eu pulei uma página aqui, tem os exercícios, pô. Peraí, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, página 9 aqui, ó. Agora é com você. É que eu engoli aqui. É que eu achei estranho. Olha só. Nesse caso aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele te dá aqui, ó, a massa do planeta Terra é estimada em... Então, aqui nós temos a massa da Terra, né? Número gigantesco. E aí, Zé? Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3, até aqui eu tenho 21 zeros, né? 21 zeros, ó. E aqui, Zé? 7 vezes 3, 21. Aí eu tenho 22, né? 22 zeros. Então, quer dizer que até aqui, ó, nesse número inteiro, 597, ele está multiplicado por 10 a 22, tá? Aí, para eu chegar aqui no 10 a 22, ó, eu tenho uma casa, duas casas, para eu pegar ele 5,97. Então, para eu passar esse número todo aqui para anotação, eu tenho, ó, 10 a segunda aqui para ele passar a notação, depois eu tenho mais 22 casas. Ou seja, se eu somar, colocar a vírgula nele aqui, ó, eu vou somar aqui, ó, 24 casas até eu chegar com a vírgula aqui, ó. Tá? Então, ó, como é que eu vou transformar esse número aqui para notação científica? Então, vai dar 5,97 vezes 10 a 24, tá? Quilogramas. Essa é a massa estimada do planeta Terra. Então, 5,97 vezes 10 a 24 quilogramas. Nossa, Zé, então é facinho, né? É, bem ridículo. Isso aqui é notação. Agora, qual que é a ordem de grandeza? Aí você vai olhar aqui, ó. A ordem de grandeza, Zé, 5,97 é maior ou menor que 3,16? Zé, 5,97 é maior do que... É maior. 3... Isso. Então, está mais próximo de 10 a primeira. Então, você vai somar o 10 a 24 aqui, ó. Você vai multiplicar o 10 a 24 vezes 10 a primeira. Você substitui esse valor aqui, ó, 5,97 por 10 a primeira. Você arredonda ele para 10 a primeira. Então, 10 a primeira vezes 10 a 24, repete a base e somam-se os expoentes. 24 com mais 1, 25. Qual que é a ordem de grandeza dele? 10 elevado a 25. Ridículo, né? Muito fácil, tá? Isso aqui é um negócio de colocar, como é que chama? Colocar doce na boca de criança, né? Então, olha só. No teorema de Pitágoras, então, aquilo que nós falamos para vocês, você sempre tem aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Bom, isso nós já vimos. Depois a gente vai fazer mais exercícios sobre essa questão de seno e cosseno nas próximas aulas, tá? E aqui, ó, ele vai te dar a lei dos cossenos. Provavelmente vocês não vão estudar e nem vai usar essa lei dos cossenos esse ano ainda, tá? Mas o ano, nem na matemática, provavelmente, eu acho que a Vivi não vai trabalhar, não. Vai trabalhar só com operações simples ainda, tá? Para nono ano. Mas se ela der para vocês a lei dos cossenos, ela vai dar essas formulazinhas aqui, ó, tá? Mas eu acho que esse ano, se não me engano, é que a gente trabalha mais no primeiro, segundo ano. Aí no ensino médio inteiro você vai ver muito sobre isso. Na física,
nós não vamos precisar disso, tá? Ele só está fazendo aqui um apontamento para um dos conteúdos que você vai ver demais no ano que vem. Na física, a gente vai usar isso aqui, ó. Isso aqui a gente vai usar, tá? Seno, cosseno e tangente, por enquanto. Isso nós vamos usar. E teorema de Pitágoras, tá? Mas aqui também é simples. Pela lei do seno e do cosseno, você vai ter aqui, eu não sei se vocês já viram triângulo de Pascal, eu acho que não viram ainda, né? Não. Triângulo de Pascal. Então fica complicado. Aqui eu tenho, ó, hipotenusa. Então ele está dizendo aqui que a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos menos 2 vezes o cateto B vezes o cateto C vezes cosseno do ângulo θ, tá? Mas nós não vamos usar isso aqui, então eu não vou ficar falando, vocês têm que saber o Pascal, tem que saber um monte de coisa aqui, isso não vai resolver e nós não vamos usar esse ano. Outra coisa que nós falamos um pouquinho na química também com vocês, a questão das unidades. Eu lembro que, não sei se foi na química ou na própria física mesmo, acho que foi na física mesmo. Coloquei no quadro para vocês, e nós falamos um pouquinho sobre essas conversões de unidades, né? Aí que vocês perguntaram para mim, lembro lá, alguém perguntou assim, por que lá nos Estados Unidos eles usam milhas, né? Como é que, o que representa uma milha? Aí eu até falei, ó, a milha é 1.600 metros, né? Ou seja, 1,6 quilômetros. É a mesma coisa o fato deles usar Fahrenheit, né? É porque eles gostaram de usar e quiseram ser diferente do resto do mundo, mas quase que o mundo inteiro, exceto os países de língua inglesa, tá, que gosta mais de usar essa questão de milha. Mas quase, nós vamos usar exercício, podemos fazer exercício com milha, tá? 1 quilômetro, quilômetro, quilo é 1.000. Toda vez que você vê esse casinho aqui, ó, você associa esse casinho com 1.000, tá? 1.000 vezes 1 metro vai dar 1.000 metros. Zé, 1 metro tem quantos centímetros? Aí aquela reguinha que vocês veem lá desde o 6º ano, né? Você está em metro, você passa para decímetro, você passa para centímetro. Você andou 2 casas lineares, Zé, aqui é metro linear? Está elevado à primeira, ó. Quando está elevado à primeira, a gente chama de linear. Se tivesse elevado ao quadrado, a gente chamaria de metro superficial, porque aí é uma área. Se tivesse elevado à terceira, metro cúbico, a gente chamaria de metro volumétrico, né? Aí você teria aqui medida cúbica, tá? Mas como ele é elevado à primeira aqui, ele é metro linear. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros, né, Zé? Agora, se eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro, igualzinho eu passei no quadro para vocês. Se eu tenho aqui, ó, 1 centímetro, eu quero passar para milímetro, eu estou andando uma casa para frente. Se eu estou andando uma casa para frente, centímetro para milímetro, uma casa é 10. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Nossa, que legal, Zé. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Exatamente. Você andou uma casa, você anda de 10 em 10. Se ele é linear, é 10 a primeira em 10 a primeira, né? Se fosse medida de área, você andaria aí é metro quadrado, você andaria de 10 ao quadrado em 10 ao quadrado. E nós vimos, quando nós temos medida volumétrica, nós andamos de 10 a terceira cada casa em 10 a terceira, ou seja, de 1.000 em 1.000, tá? Então é bem facinho, né? Aí você vai ter aqui o tempo, Zé. Bom, o tempo é legal, porque na física a gente vai usar muito essa variável tempo. Então tem que saber muitas vezes transformar. Por exemplo, eu tenho lá, o indivíduo ele demorou numa viagem 3 horas, 22 minutos e 30 segundos, por exemplo. Aí eu tenho que aprender a transformar, tá? Todo esse tempo, por exemplo, para o sistema internacional. Às vezes, sim, no exercício que ele pede no SI, que é o Sistema Internacional. O que é isso? No Sistema Internacional de Unidades, o tempo nós trabalhamos em segundos. Se eu pegar, então, 3 horas, 22 minutos e 30 segundos, eu quero transformar para segundo, dá para eu fazer isso? Claro que dá. À medida que eu sei que 1 hora tem quantos minutos? Não tem 60 minutos? 1 hora? 1 minuto, ele tem 60 segundos.
1 hora tem 60 minutos. Se 1 minuto tem 60 segundos, se eu multiplicar aqui, ó, 60 minutos vezes 60 segundos, eu tenho que 1 hora vai ter 3.600 segundos. Ah, só isso, Zé? É, só isso, tá? Ah, Zé, eu quero fazer em regra de 3. Tem problema, você pode fazer em regra de 3, tá? Mas sempre você vai multiplicar, ó, 60 minutos vezes 60 segundos, que é o valor da hora, tá? Você vai ter 3.600 segundos em 1 hora. Ah, tá. E um dia, Zé? Um dia eu tenho 24 horas. Se eu tenho 24 horas, eu quero transformar em segundos isso, e se eu sei que 1 hora eu tenho 3.600 segundos, é só multiplicar. 24 vezes 3.600, quantos segundos eu vou ter aqui, ó, num dia? Então, 24 vezes 3.600, eu vou ter 86.400 segundos. Nossa, mas então isso é medíocre, né? É, muito facinho, tá? Isso aqui a gente vai usar mais ao longo dos exercícios. Aqui ele vai falar para vocês, ó, essa questão do sistema internacional. Mas vamos fazer aqui já esses exercícios que você tem na tabela, que são bem fáceis. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 223,4 centímetros. Ele quer que você passe esse valor para metro. Presta atenção. Olha a escala. Você tem metro, decímetro, centímetro. Então, você está aqui no centímetro. Aí você tem o decímetro aqui e você tem o metro aqui. Então, na verdade, ó, você tem que andar 2 casas para trás. Se você tem que andar 2 casas para trás, você vai dividir por 100. Então, Zé, vou andar 2 casas para trás, ó. Andei 1, andei 2. Então, ó, 223,4 centímetros equivale a quantos metros? Andei 2 casas para trás, 2,234 metros. Tá? Pois aí aqui, eu tenho metro. Eu quero passar para quilômetro. Quantas casas eu vou ter que andar para trás, Então, vamos lembrar lá? Você tem, ó, quilômetro, decâmetro, aliás, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então, vamos ver quantas casas a gente anda para trás, ó. O metro está aqui, ó. O metro está aqui. Eu andei decâmetro, hectômetro e cheguei no quilômetro. Andei 3 casas para trás. O que é andar 3 casas para trás? Eu movimentar a posição da vírgula 3 casas para trás. Então, se você tem aqui, ó, a vírgula está aqui, eu vou andar, ó, 1 casa, 2 casas. Agora não tem outra aqui, Zé. Então, você coloca um 0. Coloca o 0 aqui, ó. Aí você anda a 3ª casa, vírgula, 0. Aí, ó, tava aqui a vírgula, né, 56,67 quilômetros, ó. Eu tenho que andar 3 casas para trás. Andei 1, 2, 3. Então, quer dizer que 56,67 metros, eles equivalem aqui, ó, a 0,05667 quilômetros. Fácil, né? Muito fácil. Mas, ó, se você tem dificuldade, em cima da tabelinha sua aí, para enxergar, você coloca para mim aqui assim, ó, a régua. KM, que é quilômetro. Depois você coloca HM, que é hectômetro. Depois você coloca DAM, DAM, que é decâmetro. Depois você coloca metro. Depois você coloca DM, que é decímetro. Depois você coloca CM, que é centímetro. E, finalmente, você coloca MM, que é milímetro, tá? Aí fica mais fácil de você enxergar o tanto que você está andando para frente ou para trás. Aí você vai ter aqui, ó, Zé, eu tenho aqui, ó, 4,32 centímetros. Eu quero passar para decâmetro. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho centímetro, está aqui, aí eu vou ter que andar, ó, decímetro, 1 casa, metro, 2 casas, decâmetro, 3 casas. Ou seja, eu tenho que andar 3 casas para trás. Então, a minha vírgula estava aqui, ó,
eu andei 1, 2, 3 casas para trás. Aí eu coloco 0 aqui. Significa que 432 centímetros, ele equivale a 0,432 decâmetros, tá? O Zé, ele tem aqui quilômetro, ele quer passar para milímetro. Então, ó, olha na tabela imaginária aqui, ó, quilômetro está numa extremidade da tabela, milímetro está na outra extremidade da tabela. Então, quilômetro, ó, tem que andar 6 casas, né? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu tenho que andar 6 casas para frente, tá? Então, Zé, eu tenho que andar 6 casas para frente. Então, vamos ver? Ó, a vírgula estava aqui. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai vir aqui, ó. Tá? Então, quer dizer que todo esse número aqui, ó, fracionado em quilômetro, ele equivale a 0,002 milímetro. Tá? Ah, então isso é muito fácil, hein, Zé? É fácil mesmo, tá? Aqui eu tenho metro, eu quero passar para quilômetro. Então, metro para quilômetro, você anda 3 casas para trás. Então, ó, a vírgula inteira está aqui, andei 1, 2, 3. Então, o que eu vou ter aqui, Zé? Eu vou ter que 34 mil metros equivalem a 34 quilômetros. Muito fácil, né? Muito bobinho, muito coisinha de criança mesmo, tá? E aqui, Zé? Bom, aqui você tem 2,21, aliás, 21,98 quilômetros. Você quer passar para metro. Quilômetro para metro, você anda 3 casas para frente. Então, vou andar 3 casas para frente, Zé. A vírgula está aqui, ó. Andei 1, 2, a terceira eu não tenho, completa com 0. Aí dá 21.980 metros. Ô Zé, aqui eu tenho metro, eu quero passar para centímetro. Ando 2 casas para frente. A régua, vocês têm que guardar na cabeça, tá? A régua inteira. Então, olha só. Nesse caso, Zé, eu tenho que andar 2 casas para frente. Então, eu estou aqui, ó. Eu andei 1, 2 casas. Então, ficou 67.834 centímetros. Zé, eu tenho metro para centímetro de novo. Ando 2 casas para frente. A vírgula está aqui, ela vem para cá, tá? Então, fica 46,7 centímetros. Ô Zé, eu tenho centímetro, passar para metro agora. Ando 2 casas para trás. A vírgula está aqui, ó. Andei 1, 2. Vai dar 0,3061, tá? Metros. Ô Zé, eu tenho quilômetro, quero passar para metro. Ando 3 casas para frente. Então, a vírgula está aqui, ó. Andei 3 casas para frente, a vírgula vem para cá. Então, eu tenho 2,456 quilômetros, que equivalem a 2.456 metros. Ô Zé, e agora, hein? Eu tenho aqui, ó, 6 horas e 43 minutos. Isso aqui eu vou fazer para vocês aí, ó. Você tem que fazer a continha, só para você ver como é que é fácil. Deixa eu pegar um caderno aqui. Vamos lá. Eu vou passando para vocês. Você tem aí, ó, 6 horas e 6 horas e 43 minutos. Então, lembrando, para facilitar a tua vida, 1 hora tem 3.600 segundos. 60 vezes 60, 3.600 segundos. 43 minutos, você quer passar isso aqui para segundo, você multiplica por 60. Então, vai dar 6 vezes 3, 18. Vai 1, 6 vezes 4, 24. E 1 que foi 25. Vai dar 2.543 segundos. Vai dar 2.580 segundos. Tá? 43 minutos. Aí, o que eu vou fazer aqui, Zé? Quantas horas eu tenho, Zé? Eu tenho 6 horas, né? Então, vamos multiplicar aqui, ó.
vezes 6, que são 6 horas que eu tenho. Então, isso aqui vai dar 6 vezes nada, nada, 6 vezes nada, nada. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 3, 18, 3, 21. Aí eu vou somar os dois aqui, ó. 21.600 com, aqui vai dar 0, aqui vai dar 8, aqui vai dar 11, vai 1, dá 4, dá 24.180 segundos. Ô, Zé, Deixa eu só colocar para vocês aí. Pode falar. no caso, quando for para passar para, tipo assim, ó, de hora para minuto e de minuto para segundo, multiplica e se for voltar, divide por 60? Exatamente. Aí você divide. Se tiver em minuto, você quer passar para hora, você pega o valor e divide por 60. Por exemplo, você tem 30 minutos, eu quero passar em hora, 30 sobre 60 dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio, 0,5 da hora. Aí você divide. Aí, ó, coloquei para vocês no WhatsApp aí, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Ó, 6 horas. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Espera aí. Vou colocar a resolução aqui só para facilitar para vocês aí. Só que eu coloquei virado. Olha aí, ó. Só que eu fiz o favor de colocar virado, né? Mas só para você ver aqui, ó. Ele quer converter 6 horas e 43 minutos, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? 1 hora tem 3.600 segundos, porque 60 vezes 60, 3.600. Ah, mas eu quero 6 horas. Então, peguei 6 vezes 3.600. Então, 6 horas eu tenho 21.600 segundos, tá? 43 minutos, minuto para segundo, multiplico por 60, deu 2.580 segundos. Aí, o que eu fiz? Somei aqui, ó, 21.600 com 2.580, deu 24.180 segundos, tá? Bem simplesinho aí, ó, bem fácil. Agora, vamos fazer o virado agora, vamos virar ele agora. Fazer o outro aí. Espera aí, deixa eu só mudar aqui. Voltar aqui na física. Beleza. Aí. Shade. Fazer o próximo aí. Aí no próximo, ó. Ele pede para você converter, ó, 32.220 segundos para minuto. Aí você tá andando de trás, né? Você está andando para trás. Para trás, em vez de você multiplicar por 60, você divide por 60. É só você pegar o valor 32.220 segundos, divide ele por 60. Coloca a operação aí, ó. Divide por 60. Aí, se você pegar o valor 32.220 dividido por 60, vai dar 537 segundos, tá? Então, coloca aí no cantinho na apostila, 32.220 dividido por 60. Ah, Zé, eu quero fazer por regra de 3. Pode fazer, você coloca assim, ó, 1 minuto está para 60 segundos, tá? Aí você vai fazer 32.220 segundos está para X. Pode fazer por regra de 3 também. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho e não justifica, né? É mais simples já fazer direto. E aqui, ó, você tem 25,8 minutos. Ah, eu quero transformar em segundo. Então, minutos para segundo, você multiplica por 60. Ah, eu vou multiplicar por 60? Se você multiplicar esse valor por 60, só multiplicar ele por 60, que você vai ter esse valor aqui, ó, 1.547, tá? Bem simplesinho, bem objetivo. Então, essas conversões aqui não tem rosco, não. Você falou assim, Zé, esse aqui é facinho. É fácil mesmo. É coisa para boi dormir. Ó, o que é o Sistema Internacional de Unidade? Pelo menos 3 medidas aqui a princípio na física. A gente vai falar muito, aliás, já falamos bastante com vocês,
tá? Como nós já falamos bastante sobre essas medidas, então vocês já estão sabendo sobre essas medidas. Então, medidas que são utilizadas na comunidade científica internacional. Por exemplo, o mundo inteiro, quando você está lendo um trabalho científico, você está lendo um artigo científico, etc., tal, que ele é destinado para o mundo inteiro, você é obrigado, até mesmo quando você estiver lá na faculdade, terminando a sua graduação, você tem que fazer um detalhe que a gente chama lá de TCC, na faculdade. O que é o TCC? É o trabalho de conclusão de curso, tá? Então, você vai ter que fazer um trabalho na sua área. Por exemplo, eu fiz um trabalho na minha área é engenharia, né? Eu sou formado em engenharia. Então, quando você faz o TCC, o trabalho de conclusão de curso, o que você tem que fazer? Todas as unidades que você, no caso da engenharia, no meu caso, por exemplo, todas as unidades que eu trabalhar ali no meu TCC, tá? Eu tenho que escrever tudo no Sistema Internacional de Unidades. Então, se eu vou colocar alguma massa de alguma coisa no TCC, eu tenho que usar quilogramas. Eu tenho que usar quilogramas. Eu tenho que seguir o Sistema Internacional de Unidades. Por quê? Esse trabalho meu, ele pode ser publicado. Então, se ele for publicado, ele tem que estar de acordo com as normas internacionais, que é universal para o mundo inteiro. Então, se eu tiver comprimento, tem que ser em metro. Tá? Se eu tiver massa, tem que ser em quilograma. Se eu tiver o tempo, fazendo uma referência a tempo, alguma coisa, tem que estar em segundo, tá? Se eu estiver fazendo alguma referência à temperatura, qual a temperatura que eu falei para vocês que é universal, que é usado no Sistema Internacional de Unidades, pelos cientistas? Qual que é a temperatura que eu falei para vocês? Que a gente viu na física também. Qual a temperatura que é usada pela comunidade internacional? O mundo inteiro usa essa temperatura. Qual que é? É Fahrenheit, Celsius ou é Kelvin? Temperatura do Sistema Internacional. É Kelvin? Kelvin. Temperatura do Sistema Internacional de Unidades é Kelvin, tá? É usado pela comunidade do mundo inteiro. Aí você fala assim, Zé, tem algum país no mundo que usa Kelvin na praça, lá no termômetro, não sei o quê? Não, não tem. Mas o Sistema Internacional de Unidades, tá? Utiliza como a unidade universal Kelvin para temperatura. E assim vai, a gente vai ver para força. Qual que é que nós vimos uma recente para força, para o peso lá? Qual que a gente usa? E usa no Sistema Internacional também. O peso é dado em quê? Como é que chama a unidade de peso que nós vimos lá? Aqui, na Lua, etc. tal. Se a massa é dada em quilogramas... Newtons. Newtons. É o N maiúsculo lá, newtons. Exatamente, tá? Bom, Zé, agora tem algumas medidas que não são do sistema internacional. São medidas que são adotadas. Por exemplo, Estados Unidos, às vezes, eles adotam muito essas medidas aqui. Eles gostam disso aqui. O americano, ele gosta de... Isso aqui é cultural também, né? A gente não pode falar. É questão cultural. Gosta, às vezes, de adotar esse tipo de unidade. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, a gente adota o centímetro e ponto, né? Assim, medida corriqueira. Centímetro, metro. E a outra medida corriqueira que nós adotamos muito aqui é o quilômetro, certo? Mas lá, depende do que o cara está trabalhando. Por exemplo, já ouviu falar de polegada? Um cano tem tantas polegadas, tá? O que significa polegada? Polegada é o tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, do polegar seu, ó. Esse tamanho do polegar aqui, ó, ele dá aproximadamente aqui, ó, 2,54 centímetros. Então, um polegar, ele tem, em média, claro que varia, né? Tamanho da pessoa, tamanho da mão, mas, em média, ele tem 2,54 centímetros. Então, por exemplo, você terminou um exercício. Aí, aqui no Brasil, a gente até que não cobra muito isso, mas você terminou um exercício, ele pede a resposta em polegadas, e você achou lá que a resposta do comprimento que você achou lá deu 100 centímetros. Você quer saber em polegadas? Normalmente, o enunciado, ele te fornece isso. 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, você quer saber em polegadas? Você multiplica, tá? Você vai multiplicar o valor que você achou, 100, vezes 2,54 centímetros. Ou seja,
Se você tem 100 centímetros, é como se você tivesse 254 polegadas, tá? Então serve para isso. Só uns detalhes que a gente quase não usa, mas só a título de informação. E a jarda, Zé? A jarda é o espaço que você abre os pés assim, na hora que você está caminhando, sabe? Quando você está caminhando, você não põe um pé atrás, outro pé à frente. Esse intervalo aqui, ó, médio entre os dois pés da pessoa, ele tem em torno de 91,44 centímetros. Tanto que às vezes que você quer medir em metro, né, você dá aquele passo um pouquinho maior para contar cada passo daquele lá como se fosse um metro. É o que o juiz faz lá para deixar a barreira 9,15 metros, né, do cara que vai cobrar a falta. Ele dá 9 passos, mais ou menos, tá? Isso aqui nós chamamos de jarda. Cada jarda equivale ao espaço, então, de abertura das suas pernas no momento que você está caminhando, que seria mais ou menos 91,44, tá? E o pé, Zé? O pé é engraçado, né? Você vê que são medidas imprecisas, que você tem uma média. O pé médio, ele tem em torno de 30,4801 centímetros. Isso é o valor do pé, tá? A média do valor do pé. Então, se você, sei lá, você tem você caminhou, né, 20 jardas, você multiplica 20 vezes esse valor, tá? Se você tem um comprimento aí, que você está medindo aí, comprimento de 50 pés, então você pega os 50, multiplica por esse valor aqui, que é 30,4801, tá? Mas já vou adiantando que vocês praticamente não vão usar isso aqui. Um ou outro exercíciozinho pode aparecer para vocês, às vezes, na apostila, para valorizar que o material está falando sobre isso, tá? Mas é mais a título de curiosidade. Então, não tem nada de difícil. Você vai achar em centímetro, você vai achar em metro, depois você multiplica para o valor da polegada, da jarda ou o valor do pé, tá? Zé, Oi. hoje você vai fazer plantão de física ou você não vai fazer? Eu acho que hoje não tem necessidade, não, né? Tá tranquilo, você só tem termometria. A não sei que se tiver alguma dúvida, mas se você só tem termometria para estudar, é pouca matéria. Tem só então não vai ter necessidade de fazer plantão hoje, não? Não, eu acho que não tem, não, né? Não sei que vocês precisem. Aí vocês que tem que ver isso. Vocês acham que tem necessidade? Olha, por mim não tem necessidade, mas... Então, aí vê aí. Se precisar, vocês me avisam. Mas eu acho que não tem, não. Vocês têm os exercícios, todos eles resolvidos, os exercícios estilo da prova, e mandei essa resolução para vocês agora. Então, o que vocês fazem? Ah, Zé, eu vou resolver os exercícios agora tudo de novo sozinho. Essa que é a jogada, entendeu? Você vai treinar agora. Aí você treinando, você está vendo onde você está errando, etc, tal, blá, blá, blá. Aí você treina os exercícios. Aí se você treinar os exercícios, você vai ver que você não vai ter nenhuma dificuldade. Agora, se caso você treinar os exercícios, porque fazer plantão agora só para resolver exercício, se o aluno ainda não resolveu, ele não tem dúvida, ele vai só copiar a resposta. Não adianta. Aí, se caso a prova nossa vai ser 3h30, 4 horas, né? Por volta das 3h30, na terça-feira. Se caso você... Deixa eu ver, terça-feira, eu acho que eu não tenho provas antes, não. Nessa terça, não. Acho que não. Se caso você tiver alguma dúvida pontual, aí vocês me avisam. Fazer, olha, estamos com uma dúvida aqui, pontual, no exercício e tal. Aí a gente pode fazer uma aula antes da prova. Tá? 1h30, 2 horas, por exemplo, a gente abre a sala, faz uma aula, aí você fala a tua dúvida, mas aí eu acho que mais interessante, porque você já estudou a matéria. Aí se você tiver uma dúvida, aí vai aparecer uma ou outra dúvida, tá? Então, eu acho que é mais interessante, mais produtivo assim. Tá? Então, hoje eu não vejo necessidade. Aí é só se avisar antes, manda uma mensagem, fala, Zé, o pessoal quer ir tirar uma dúvida aí, que ficou com dúvida nisso, naquilo. Em 1 hora, no máximo, a gente uma aula. Em 50 minutos, a gente tira as dúvidas. Depois a prova é 3h30, a gente fica mais produtivo. Vamos dar uma olhadinha aqui? Aqui diz assim, ó, a física estuda diversos fenômenos. Muitas vezes ela trabalha com números extremamente grandes, em outras situações, muito pequenos. Tais números foi desenvolvido um mecanismo de aproximação denominado ordem de grandeza. Sobre o descrito, são feitas algumas afirmações. A seguir, assinale verdadeiro e falso
para as questões abaixo. Vamos lá. A ordem de grandeza, ela é expressa por uma potência de 10. Acabamos de ver isso nessa aula, né? Verdade. Então, você vai usar a potência na base 10 para você expressar a ordem de grandeza. 1 quilômetro possui 10.000 centímetros. Cuidado, hein? Ó, quilômetro está aqui. Então, vou lá. Hectômetro, decâmetro, metro. Aí eu vou ter o que aqui? Decímetro, centímetro. Tem que andar quantas casas, Tem que andar 5 casas de quilômetros para centímetro. Se eu ando 5 casas para frente, eu tenho que colocar 5 zeros. Se eu tenho que colocar 5 zeros, corrige para mim aqui, está faltando um zero. Ó. 1 quilômetro tem 100.000 centímetros e não 10.000 centímetros. Se fosse 1 quilômetro em decímetro aqui, ó, aí estaria certo. 1 quilômetro tem 10.000 decímetro, mas tem 100.000 centímetros. Faltou um zero aqui. Beleza? Vamos lá. 1 hora possui 3.600 segundos. Acabamos de ver. 1 hora tem 3.600 segundos. Aí vai dizer assim, ó. A energia liberada pelo Sol por segundo, ela equivale a 7 trilhões de vezes maior do que é liberado pela bomba de Hiroshima. Tá? A ordem de grandeza desse número é de... Faz aí, ó. 7 trilhões. Quantos zeros você vai ter aí, ó? 1.000, você tem 3 zeros. Milhões, você tem mais 3, então você tem 6 zeros. Bilhões, você tem 9 zeros, mais 3 zeros. Trilhões, eu tenho quantos zeros? 12 zeros. Não é Então isso? tá certo. Então vamos fazer o seguinte. O que é trilhão? Isso aqui não é 7 vezes 10 elevado a 12? Coloca para mim no cantinho seu aqui, ó, nessa alternativa. Ó. 7 vezes 10 elevado a 12. Isso é 7 trilhões. Pergunta. O 7 é maior do que 3,16? Ah, o 7 é maior do que 3,16. Então, ele está mais próximo de 10 a primeira, né? Então, você vai substituir o 7 por 10 a primeira, aí você coloca assim, ó, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 12. Então, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 12, repete as bases e soma o seu expoente. 1 com 12, 13. Então, ó, a ordem de grandeza é 10 elevado a 13. Verdadeiro. Tá? Vamos lá. Ordem de grandeza e notação científica é a mesma coisa? São sinônimos? Claro que não. Notação científica, você trabalha com um número, com uma casa depois da vírgula, um número em decimal, seguido por uma potência de 10. Tá? Isso é notação científica. E ordem de grandeza, você representa tudo em uma potência de 10. Então, não é a mesma coisa. São formas de expressar, tá? Quantidade diferente. Então, é falso. E aqui, ó, ele faz uma famosa pegadinha com vocês, né? Coisa de matemática elementar. 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, isso aqui dá 300, pô. Tá somando, não tá multiplicando. Então, ó, quanto que é 100 mais 100 mais 100? Não dá 300? Agora, se fosse 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, aí você repetiria o expoente, aliás, você repetiria a base e somava quem? Os expoentes. Mas teria que ser aqui multiplicação para dar 10 à sexta. Aqui é soma. Soma 100, 100 com mais 100 dá 300. Então, falso. Beleza? Facinho, né? Isso aqui é mais fácil que empurrar bêbado numa ladeira, não é? Mais fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Supondo que um grão de feijão ocupe um espaço equivalente a um paralelepípedo. O que é o paralelepípedo, Zé? Lembra que ó, quando Alfenas tinha aquelas ruas, aqui tem ainda uma ou outra aí, você vai achar, mais no centro ali, a maioria, graças a Deus, foi asfaltada, né? Mas tinha aquelas ruas de pedra, que as pedras gigantes, que as e tal, vocês lembram, né? Aquelas pedronas lá. O problema da pedra é que ela era eterna, né? Não tinha como você desgastar ela acabar,
praticamente ela ia ficar ali, né, para sempre. O problema é que ela ia entortando com o passar dos anos, né? Aí formava aquelas estruturas horríveis. Mas, enfim, olha só, supondo que um grão de feijão ocupe o espaço equivalente a um paralelepípedo, então o paralelepípedo, tá, é aquela forma daquela pedra, por exemplo, de arestas. Aí te deu aqui, ó, um cubo. Vou chamar de cubo que fica mais fácil para você. Ele tem meio centímetro por meio centímetro vezes 1 centímetro. Então você tem aqui, você tem o comprimento de um lado da base, do outro lado da base e da altura dele, tá? De um cubo, por exemplo. Aí vai te dar assim, ó. Qual alternativa a seguir melhor estima a ordem de grandeza do número de feijões contidos no volume de 1 litro? Então, vamos imaginar aqui agora tudo bonitinho. Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, se você tem 3 arestas do cubo, vamos ver quanto que cabe dentro desse cubo? Primeira coisa. Vamos ver quanto que cabe, tá? Dentro desse cubo, supondo que o grão de feijão ocupe o espaço equivalente a esse tipo de paralelepípedo. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Então, qual que é o volume que eu tenho? O que é volume? Guarda aí, ó. Volume é a área da base vezes o quê? Vezes a altura. Aí você coloca no cantinho para mim, ó. Volume, a área da base do cubo ou do paralelepípedo, tá? A área da base vezes a altura. Aí você faz, ó. Área da base, meio vezes meio, vezes a altura, que é 1. Então, se eu multiplicar aqui, ó, o volume dele, vai dar meio vezes 1, vai dar 0,25 centímetros cúbicos, tá? Então, se cada centímetro aqui, ó, é linear, ó, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui, eu somo, né? Aí dá centímetro ao cubo. Esse é o espaço ocupado por um feijão. Agora, olha como é que é importante aquilo que eu falei para vocês. Olha, isso aqui vocês têm que, aquela expressão que a gente usa, né? Você tem que levar para o túmulo. Eu falei para vocês que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 milímetro cúbico equivale 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro e 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Lembra que eu falei para vocês? Aí o que ele vai falar para você aqui, ó? Se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, o que nós vamos ter aqui, ó? Aqui em cima eu tenho 0,25 centímetros cúbicos, tá? Ele quer saber aqui quanto desses feijõezinhos aqui que ocupa esse espaço, quanto que vai caber de feijão dentro de 1 litro. Então, 1 litro eu tenho 1 decímetro cúbico. Para eu converter 1 decímetro cúbico para centímetro cúbico, para eu trabalhar com a mesma unidade, aqui eu tenho, ó, decímetro, logo em seguida eu tenho centímetro. Eu tenho que andar uma casa ao cubo de centímetro cúbico, de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Então, uma casa elevada ao cubo, eu tenho que andar de 10 elevada ao cubo. Ou seja, de decímetro cúbico para milímetro cúbico, eu tenho que andar 1000. Então, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, isso significa que 1 litro eu tenho 1000 centímetro cúbico, que é o volume que eu quero saber quantos feijões comporta em 1 litro. Então, a gente descobriu aqui, ó, que um feijão ele ocupa o volume de 0,25 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos de feijão, que equivale a 1 litro, ele vai ocupar o valor X. Aí, o que nós fizemos aqui? Regra de 3 simples. Multipliquei aqui 1 vezes 1000, X vezes 0,25. Então, o que eu vou ter aqui, Zé? Eu vou ter que X é igual a 1000 dividido por 0,25. Isso aqui desce dividindo. Se você pegar o 1000 dividir por 0,25, você vai ter esse valor aqui, ó, 4.000. Ah, esse valor, Zé, se eu passar esse valor aqui para
notação científica, o que é o 4.000? É o 4 vezes 10 a terceira. Agora, veja você, o 4. O 4, Zé, ele é maior do que 3,16, não é? É. Então, ele está mais próximo do 10 à primeira. Se ele está mais próximo do 10 à primeira, eu vou substituir o 4 aqui, ó, na ordem de grandeza, por 10 à primeira. Então, fica 10 à primeira vezes 10 à terceira. Eu vou somar o 1 com 3, vai dar 10 à quarta. Então, qual que seria a ordem de grandeza que nós vamos ter aqui, ó? A ordem de grandeza, 10 à quarta. Aí você vem aqui e marca letra D. Pode falar. Por que que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro? Mas por que que, então, vão dar 1.000 centímetros cúbicos? Mas deu, ué. Então, mas Deu. por quê? Você não tá, na régua você não tem metro, decímetro e centímetro? Na régua? Sim. Eu não estou aqui com decímetro a terceira, passando para centímetro a terceira? Então, ó, quantas casas eu estou andando de decímetro para centímetro? Uma casa. Cada casa não é 10? É. Agora, não está elevado à terceira, porque é volume? Tá. Então, você anda de 10 a terceira em 10 a terceira. Porque você está trabalhando com volume agora, a terceira, não é medida linear elevada à primeira. Então, você coloca de decímetro cúbico para centímetro cúbico, você anda de 10 a terceira. De centímetro para milímetro cúbico, você anda de 10 a terceira. Então, ao invés de você andar de 10 em 10, você anda de 1.000 em 1.000 quando é volume. Certo. Então, por que deu 1.000 centímetros cúbicos ao invés de só 1.000 centímetros se já multiplicou por 10 a terceira? Não, 1 litro não é 1 decímetro cúbico? Oi? 1 litro não é 1 decímetro cúbico? É. 1 decímetro cúbico, se eu converter para centímetro cúbico, quanto que equivale? 1.000 centímetros. Então, 1 litro, então, equivale a 1.000 centímetro cúbico. Mas por que centímetro cúbico? Porque ele está trabalhando aqui em cima com o volume ocupado pelo feijão está em centímetro cúbico. Eu tenho que trabalhar com a mesma unidade. Eu não posso ter divergência de unidade. Se o volume ocupado pelo feijão é 0,25 centímetro cúbico, na hora de eu fazer a regra de 3 aqui, ó, se eu colocar decímetro cúbico, eu não posso cortar centímetro cúbico com decímetro cúbico. Eu preciso colocar aqui em centímetro cúbico, porque aí eu posso cortar centímetro cúbico com centímetro cúbico. A unidade que sobra aqui é feijão. Não, quantos Zé, isso eu tem. entendi. O que eu não entendi é por que 1.000 centímetros está elevado ao 1.000 centímetro cúbico, porque é o volume. O litro, a medida de litro, é medida volumétrica. Eu tenho a área da base e tenho a altura aqui do copo. Então, quando eu estou falando aqui em 1 litro, eu estou falando quanto que comporta 1 litro. 1 litro comporta 1 decímetro cúbico de um líquido, ou ele vai comportar 1.000 centímetros cúbicos desse líquido, tá? Que nesse caso aqui não é um líquido, é o feijão, né? Ele quer saber o seguinte, em 1.000 centímetros cúbicos, que equivale a 1 litro, quantos grãos de feijão ele vai comportar, tá? Sabendo que 1 grão de feijão, ele ocupa um volume de 0,25 centímetros cúbicos. Em 1.000 centímetros cúbicos, quantos grãos de feijão você consegue colocar? Que é 1 litro. Essa que é a colocação dele. Entendeu agora? Então vamos lá agora aqui, ó. Aqui ele vai dizer assim, ó, dados os números. 4 vezes 10 a menos 6, 8 vezes 10 a menos 7 e 2 vezes 10 a menos 2. Aí vai dizer assim, ó, coloque-os em ordem crescente de seus valores. Bom, se você tiver dificuldade em enxergar a questão da potência para você colocar em ordem crescente, o que a gente incentiva que você faça nesse caso? Transforme ele para decimal. Se esse número aqui, ó,
é 10 a menos 6, a vírgula dele está aqui no 4,0, tá? Você anda 6 casas para trás, ó. Andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu coloco vírgula 0. Então, aí eu tenho esse número, para você enxergar melhor quem que é menor, quem que é maior aqui, ó. Se esse 8 vezes 10 é menos 7 aqui, ó, você coloca a vírgula aqui e anda 7 casas para trás. Aí a vírgula vem aqui. 2 vezes 10 é menos 2. Coloquei a vírgula aqui, é menos, né? Eu ando 2 casas para trás, então dá 0,02, tá? Aí você compara aqui, ó. Desses números aqui, para colocar em ordem crescente, qual que é o número menor que eu tenho aqui desses daqui? Não vai ser esse aqui que é o menor, ó? É. Primeiro é esse, depois é esse, o intermediário, e esse aqui não vai ser o maior? Então tá aí, ó. Aí para você colocar em ordem crescente, então você coloca 8 vezes 10 a menos 7, é menor do que 4 vezes 10 a menos 6, que é menor do que 4 vezes 10 a menos 2, tá? Colocou em ordem. Se tiver dúvida, você fala, mas quanto maior o valor negativo do expoente, menor é o número, Zé. Se eles estiverem todos aqui em, como é que fala? Em notação científica, tá? Quanto maior o valor negativo aqui, menor é o número. Quanto menor o valor negativo aqui, se for número que estiver em notação científica. Quanto menor o valor negativo aqui, maior é o número, tá? Ou você transforma ele, que você vai ver claramente que você não vai ter nenhum problema no momento da resolução. Ele vai pedir para você fazer algumas operações aí, que é muito simples, mas tem que tomar alguns devidos cuidados, né? Aqui, por exemplo, ó, você tem 5,5 vezes 10 a menos 3, mais 2,7 vezes 10 a menos 3. O ideal, para você não fazer nenhuma barbárie no exercício desse tipo... Ah, a gente viu isso hoje com a Vivian. Vocês viram isso aqui, né? Você coloca entre parênteses aqui e coloca entre parênteses aqui. Isso aqui é operações, né, que vocês viram, não é isso? Aí ela ensinou vocês a tirar o fator comum, né? Qual que é o fator comum? É o 10 a menos 3 e o 10 a menos 3. Aí o que eu faço aqui, ó? 5,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 3, dá 5,5. 2,7 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 3, que é o fator comum, corto 10 a menos 3 com 10 a menos 3, sobra 2,7. Aí eu somo os números decimais, que vai dar 8,2 vezes 10 a menos 3. Então, isso é muito fácil, tá? Aqui, mesma coisa, ó. José, aqui eu tenho o 10 oitava e tenho 10 oitavo. Coloque em evidência. Fator comum. Aí sobrou o que aqui? Sobrou 6,7 menos 8,4. Então, deu aqui, ó, menos 1,7 vezes 10 oitavo. Tá? Facinho demais isso aqui. E aqui, Zé? Aqui eu tenho 10 à quinta, 1,28 vezes 10 à quinta, e aqui eu tenho 4 vezes 10 à terceira. O que eu faço para ficar mais fácil na hora de eu fazer a conta? Eu vou transformar aqui, ó, para o mesmo referencial de potência. Porque aqui eu tenho a potência 10 à quinta, aqui eu tenho a potência 10 à terceira. O que você pode fazer? Você pode pegar 1,28, se você somar 10 ao quadrado, não vai dar o mesmo, não vai dar 128? Então, ó, aí eu já consumi 10 ao quadrado aqui, ó. Aí vai dar 128. Esse número é a mesma coisa que 128 vezes 10 à terceira. Coloquei o 10 à terceira em evidência e somei o 128 com o 4, deu 132 vezes 10 à terceira. Tá? Ou você pode deixar 1,35, quando duas casas para trás, vezes 10 à quinta. Pode falar, Lu. Ô, Zé, Oi. você pulou uma página. Pulei uma página? Pulou, você pulou 14. Ah, tem uma página para trás aqui. Ai, meu Deus do céu, esse negócio aqui é muito louco. Ué, Zé, você tá querendo passar o carro na frente do boi, ué? Não, é porque, coincidentemente, estava a mesma sequência, né? É que aqui o negócio, para mim, aparece assim, ó. Na hora que eu abro, agora que eu estou...
Na hora que eu abro a página aqui, ele vai direto para a segunda página. Eu tenho que fazer isso, ó. Agora que caiu a ficha. Espera aí. Vamos lá. Vou voltar lá agora. Oi, ai, ai, agora. Aguenta aí que deu uma travadinha aqui. Espera aí. Aí. Isso aqui, ó. Isso aqui é a regra de 3. Isso aqui é fácil. Olha só. Ele vai dizer aqui, ó. O fumo é comprovadamente o vício prejudicial à saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, um fumante médio, ou seja, aquele que consome cerca de 10 cigarros por dia, terá problemas cardiovasculares ao chegar à meia-idade. Qual a ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por esse fumante durante 30 anos? Então, ó, qual que é o consumo de cigarros dele por dia? Ele falou que é 10 cigarros por dia, tá? Então, em um dia, ele consome 10 cigarros. Agora, quantos cigarros ele vai consumir em 30 anos? Vamos lá. 30 anos. Um ano tem 365 dias. Então, ó, 30 anos, então vai ser 30 vezes 365 dias, tá? Para eu saber aqui o valor. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, 30 vezes 365, vou multiplicar ele por 10 cigarros que ele consome por dia. Então, estou multiplicando em X aqui, ó, que é igual a 1 vezes X. Então, 1 vezes X é igual a 10 vezes 30 vezes 365. Ou seja, em 30 anos, ele não vai chegar a 30 anos fumando, ele vai morrer antes, com certeza. Em 30 anos, ele vai consumir aqui, ó, 109.500 cigarros. Está morto, né? Quase 110 mil cigarros. E já não vai ter mais pulmão aqui, vai ter só um suporte pulmonar, tá? Então, ele vai ter 109.500 cigarros. Aí ele pede para você transformar o valor que você acha aqui em ordem de grandeza. Então, primeira coisa, vamos transformar para notação científica aqui, ó. Quantas casas aqui, Zé? Se eu colocar a vírgula aqui, ó, número inteiro, tem que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, aqui eu vou ter 1,095 vezes 10 a quinta cigarros. Agora, vamos colocar em ordem de grandeza, Zé? Vamos. 1,095 é menor do que 3,16. Se ele é menor do que 3,16, aqui, ó, ele está mais próximo de 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, fica 1 vezes 10 a quinta. Então, a ordem de grandeza dele vai ser 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então, vai dar 10 a quinta. Simples assim, tá? Zé. Oi. A Luana mandou no grupo que ela tem que sair mais cedo e depois ela vai assistir o resto da aula. Não tem problema, não. Já está quase terminando já. Pode sair. Não tem problema, não. Vou fazer mais esse aqui já e a gente já encerra. Ele diz assim, efetue as operações a seguir, dando a resposta final em metros. Vamos lá. Aqui está em quilômetro. 0,580 quilômetros para metro, eu multiplico por 1.000. Então, 0,580 vai ser 580 metros. Aqui eu tenho centímetros, ó. 8.000 centímetros. Para eu passar para metro, eu tenho que dividir por 100. Ou andar 2 casas para trás, né? Então, vai dar 80 metros. Então, 580 metros com 80 vai dar 660 metros, tá? Aqui eu tenho centímetros. Para eu passar para metro, ando 2 casas para trás, eu divido por 100, dá 302 metros. Aqui eu tenho quilômetro. Para eu passar para metro, ando 3 casas para frente. 1, 2, 3, dá 40 metros. Então, 302 menos 40 vai dar 262 metros. Aqui já está em metros, só somar. Aqui eu tenho 10 elevado ao 14, e aqui eu tenho 10 elevado a 12. Dá para eu converter esse número aqui para 10 elevado ao 14, Zé? Dá. Então, aqui eu tenho 4 vezes 10 a 14, mas se eu andar mais 2 casas para trás aqui, ó, vai dar 0,03 vezes 10 elevado a 14. Qual que é o fator comum? 10 elevado a 14. Quanto que é 4 mais 0,03? Dá 4,03 vezes 10 elevado a 14 metros.
tá? E mais essa aqui, só para a gente fechar aqui, ó, dá tempo. Ele diz assim, ó, uma partida normal de futebol é disputada em 90 minutos. Aí vai dizer assim, o estádio do Morumbi, em São Paulo, já recebeu cerca de 30 milhões de torcedores desde a sua abertura em 1960. A média de torcedores por partida é de aproximadamente 28 mil torcedores. Então, qual é a ordem de grandeza total de minutos de futebol já jogadas no Morumbi? Então, vamos lá. Uma partida de futebol tem em torno de 28 mil torcedores. Desde 1960, eles já receberam 30 milhões de torcedores para X partidas. Então, a primeira coisa que a gente vai... Isso aqui é mais um exercício de matemática do que qualquer outra coisa, mas isso aqui não tem nada de física. Então, ó, a gente vai descobrir quantas partidas foram disputadas desde 1960, ao longo de 51 anos. Então, aqui, regra de 3, simples, né? Uma partida, 28 mil torcedores, 30 milhões, X partidas. Então, você vai multiplicar aqui em X. Você vai ter que, em 51 anos, foram multiplicados, ou foram disputadas, 1,07 vezes 10 a terceira partidas. Aqui já colocou no valor que nós chamamos aqui notação científica, tá? Aí ele quer saber qual que é a ordem de grandeza total de quantos minutos de futebol já foram jogados no Morumbi. Aí o que você vai fazer aqui, ó? Uma partida de futebol, ela tem 90 minutos. Agora, quantas partidas foram disputadas ao longo de 51 anos? Então, você coloca aqui, ó, 1,07 vezes 10 a terceira partidas, vai ter um valor aqui, Y de minutos. A gente poderia colocar 1.070 partidas? Como é que é? A gente poderia Pode, colocar 1.070 partidas? É, que você já estaria multiplicando por 1.000, né? Mesma coisa. Não muda nada, né? Dá 1.070, que é 10 a terceira aqui, você anda 3 casas, dá 1.070. Aí você faz regra de 3 aqui, ó. Quanto que deu aqui, ó? Deu 9,63 vezes 10 a quarta minutos, em notação científica. Aí é o seguinte, 9,63 é maior do que 3,16. Se é maior do que 3,16, ele está mais próximo de 10 a primeira. Então, 10 a primeira vezes 10 a quarta, soma 1 com 4, 5. Então, qual que é a ordem de grandeza em minutos? 10 a quinta minutos, tá? Essas atividades propostas aqui, que eu tinha começado a fazer do lado de lá, agora vocês vão fazer em casa. Atividades propostas é do aluno, tá? Aí vocês façam aqui em casa. É tudo dentro das primeiras atividades. Professor, volta um pouquinho para me copiar. Eu já tinha pulado ali, né? Obrigada. Aí vocês façam as atividades propostas aí da apostila. Se tiver dúvida, vocês perguntam depois, a gente resolve aqui, na aula. Aí pode terminar de copiar aí. Quem já terminou de copiar pode sair? Não, coloca para mim aí, que está presente. Coloca para mim o pessoal aí que está presente na aula. Presente na frente do nome. Tchau, Zé, com Deus. Falou, até mais, tchau, tchau. Tchau, Zé. Só colocar presente aí, quem colocou presente já pode sair, pessoal. Acho que todo mundo colocou, né? Beleza, então? Já acabou de copiar aí, Gabriela? Eu ainda não pus, eu estava copiando. Ah, tá, pode colocar, pode copiar.